Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Quero louvar a Deus pela sua vida, por você passar por aqui, por me ajudar a fazer a obra de Deus. Amém. Saiba que todos que passarem por aqui, aleluia, fixar o seu comentário, eu vou lá nos seus trabalhos, aleluia. Louvado seja Deus também, deixando o meu abraço. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a todos. Glória a Jesus, louvado seja Deus. A lição de hoje é a lição de número 7. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos no nosso segundo trimestre de 2025. Louvado seja Deus. Aleluias. E o tema é Eu sou a ressurreição e a vida, que está em João 11, 25. O texto áureo diz assim: Eu sou a ressurreição e a vida, disse-lhe Jesus, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A verdade prática diz: o Senhor Jesus Cristo é a ressurreição e a vida, e por essa razão temos a garantia de que um dia teremos um corpo glorioso como o dele. Então um dia Jesus vai vir nos buscar e o nosso corpo também será um corpo transformado, glorioso, igual ao dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em João 11, 14, que é até o 15, 17, 21, 23 e até o 27, é a nossa leitura bíblica em classe. Então, começando do 14, João 11, 14, fala assim: Então Jesus disse-lhe claramente: Lázaro está morto, e folgo por amor de vós de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, porque Jesus aqui estava dizendo aos discípulos que se ele estivesse ali na casa de Lázaro, por eles serem tão amigos, não iam acreditar na ressurreição de Lázaro. Então foi necessário que Jesus não estivesse ali para que o nome do Senhor fosse glorificado. Então muitas coisas acontecem na nossa vida e muitas das vezes nós também perguntamos, fazemos como Marta. Por que Jesus não me ouviu? Por que Jesus não respondeu a minha oração? Mas é porque Jesus ele quer nos responder de uma maneira gloriosa e que todos vejam e glorifiquem o nome dele através do meu e do seu milagre. Muita gente critica Marta, mas eu não critico porque Marta estava vivendo um momento difícil, de luto, de dor. Aleluia, a morte havia passado pela casa dela. Mas Jesus, que é o dono da vida, também ia passar por ali. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ia glorificar o nome dele naquela casa, naquela família. E todos iam saber que Jesus havia ressuscitado Lázaro. Então é necessário, louvado seja o nome de Jesus, que muitas coisas, que passamos por momentos difíceis e muitas coisas assim desagradáveis aconteçam em nossas vidas, para que o nome do Senhor também seja glorificado. Aleluia em nós, em nosso meio. Aleluia, para que quem esteja do outro lado, a nos observar, veja que há um Deus, aleluia, que cuida de mim e de você. Aleluia, que não nos deixa só e que opera milagre ainda em nosso meio. Marta, ela questionou, ela perguntou, ela falou, e muitas das vezes nós na dor nós calamos. Nós não fazemos como Marta, perguntamos, refutamos, não. Nós nos calamos. Marta, ela começou a conversar com Jesus e Jesus foi dialogando com ela. Louvado seja Deus, porque só o mestre entendia a dor de que Marta, a qual Marta estava passando ali naquele momento. Então, Jesus chega para os discípulos e ele diz que por amor, de vós, aleluia, de que eu lá não estivesse. Ele diz: eu folgo por amor de vós, de que lá eu não estivesse, para que acrediteis. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura, porque quando Jesus chega, Lázaro já tem 4 dias ali na sepultura. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ele estava em Betânia, louvado seja Deus, há quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar Maria e a Marta acerca do seu irmão. Então, ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Sempre tem aqueles, que é mais apressado, que é mais afoito, que não tem paciência de esperar, mas tem aqueles que é mais calmo,
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, Marta era aquela que sempre queria as respostas rápido, era mais ansiosa, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E às vezes a gente também somos um pouquinho ansiosas, queremos tudo rápido, no nosso tempo, enquanto o Senhor quer responder no tempo e na hora dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Disse Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Né? Aleluia. Disse Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia, mas a dor dela era grande, ela não estava entendendo nada do espiritual aqui, nesse momento. Todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Né? Porque ali ela não estava conseguindo, né, separar as coisas. E muitas das vezes nós também nos comportamos sim como Marta. Mas eu quero dizer nesta manhã que não perca a tua esperança, porque o Mestre, aleluia, ele passa na tua casa e ele resolve ainda. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, problemas difíceis, porque não há nada impossível para o nosso Deus. Agindo Deus, quem impedirá? Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Disse-lhe ela, sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Então ela sabia com quem ela estava conversando. Também ela não foi desabafar com qualquer pessoa, ela foi desabafar com a pessoa certa. E eu não critico ela, muitos criticam, prega, né, né, meu Deus do céu, diz tanta coisa com a pobre da Marta, mas eu não, eu vejo que ela, mesmo na ansiedade dela, ela procurou a pessoa certa para conversar, a pessoa certa para desabafar. E quantas das vezes nós agimos, né, de maneira que não agrada ao Senhor. Em vez da gente conversar com Deus, a gente vai conversar com qualquer pessoa que a gente encontra. E o Senhor está bem ali do nosso lado, querendo que nós venhamos a desabafar com Ele, enquanto nós estamos, né, aleluia, querendo falar para todo mundo, achando que o irmão, o vizinho, o amigo vai resolver a nossa situação e não vai. É Deus quem vai resolver. Então a introdução desta lição fala do encontro de Jesus com Marta, que ao chegar a Betânia, revela o aspecto especiais que poderão edificar a nossa vida espiritual por meio do estudo da palavra de Deus. Então, só a palavra de Deus pode edificar a nossa vida. Só o estudo da palavra é o que pode colocar tudo no seu devido lugar. Então, nesta lição, nós iremos refletir sobre o propósito de Jesus ao realizar o milagre, aleluia, da ressurreição de Lázaro. Iremos também nos aprofundar no diálogo entre Jesus e Marta sobre a ressurreição do seu irmão. E, além disso, a partir do milagre de Lázaro, vamos examinar a doutrina fundamental da ressurreição do corpo, aleluia, tal como é ensinado por Jesus, aleluia, e todo o Novo Testamento. Então, irmão, o diálogo de Marta foi fundamental aqui nesta situação. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, nos evangelhos, Jesus realizou diversos milagres de ressurreição, incluindo o do filho da viúva de Naim, que está em Lucas 7, 11 e 15, e o da filha de Jairo, que está em Marcos 5, 22, 23, 35 até o 42. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Aleluias. Glórias a Jesus. Louvado seja Deus. Peço a vocês que se inscrevam, deixe o seu joinha, me ajude a partilhar a palavra de Deus. Então, o milagre da ressurreição de Lázaro é o que estamos abordando. Este é o último dos 7 sinais, né? É o último dos 7 milagres encontrados nos evangelhos de João e representa a manifestação final de Jesus como Filho de Deus, antes da sua crucificação. Então, é o último dos 7 milagres e também representa a manifestação final, aleluia, de Jesus como Filho de Deus antes da sua crucificação. Então, o capítulo 11 liga-se ao contexto do capítulo 10, em que Jesus se afasta de Jerusalém após uma tentativa de prisão
e se dirige para o além do Jordão, que está em João 10, 40 até 42. Ao ser informado sobre a doença de Lázaro, Jesus estava lá, já a leste do Jordão, louvado seja Deus, e levaria alguns dias até chegar a Betânia, onde encontrou Lázaro morto há 4 dias, né? Então levaria 4 dias dali de onde ele estava para cá, para Betânia, que está em João 11, 17. E Marta, ela fica, né, desapontada, né? Marta e Maria ficam ali desapontada por eles serem amigos. E Jesus não está ali naquele momento. Então, o versículo 3 expressa a, a esperança de Maria e Marta em relação à chegada de Jesus para ajudá-la, devido ao carinho e à amizade que Nosso Senhor tinha pela família de Betânia, pois eles o amavam, né? Então, quando Jesus diz, né, quando eles mandam o recado que Jesus demora, elas ficam desapontadas. Então, elas desejavam ardentemente que Jesus chegasse rapidamente. No entanto, a visita dele no tempo de Maria e Marta não se concretizou, né? Então, elas ficaram decepcionadas. E muitas das vezes nós queremos também as coisas no nosso tempo, aleluia, e não é assim que o Senhor, ele trabalha no tempo dele, ele faz milagre no tempo dele, e cabe a nós esperar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então eu vejo, né, Marta, ela tendo ali aquele diálogo com Jesus, mas eu também vejo Maria ali sentada, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja, a qual também ela podia ter perguntado algo, mas ela não perguntou. Ela só quis adorar, louvado seja Deus, mas Marta foi lá perguntar, né, a Jesus. É como se Maria dissesse também assim, será que vai acontecer esse milagre mesmo? Mas a palavra do Senhor diz que não há nada impossível para o nosso Deus. O Senhor, ele diz, lá em Isaías, diz, agindo o Senhor nosso Deus, quem impedirá, né, o milagre de Deus em nossas vidas? Então elas estavam ali desapontadas, mas Jesus estava ali para realizar o milagre. Então, é fundamental destacar que a vontade soberana de Deus não está sujeita às circunstâncias humanas. Por mais difíceis que estas sejam, contudo, Jesus nunca chega atrasado nem adiantado no cumprimento da vontade do Pai. Então, né, a vontade de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia, não está sujeita a circunstâncias humanas. Jesus, ele nunca chega atrasado. Ele sempre chega na vontade de Deus, no tempo de Deus, no cumprimento da vontade do Pai, para realizar o nosso milagre. Aleluia. Então ele chegou a Betânia no momento certo, ainda que após o sepultamento de Lázaro. Quando ele chega, Lázaro já está, né, ali sepultado, mas Jesus chegou. Talvez um sonho seu esteja sepultado, talvez um casamento seu já esteja sepultado, talvez um filho seu já esteja sepultado nas drogas, o casamento, o marido entrou para o adultério, né, o sonho foi de ralo abaixo. Mas Jesus, ele chega hoje para realizar este milagre. Se coloque de pé, então somente adore ao Senhor. Questione com ele. Aleluia. Então Marta e Maria acreditavam que se Jesus estivesse em Betânia, ele poderia realizar o milagre na vida de Lázaro. Então elas acreditavam que Jesus realizaria aquele milagre se ele estivesse em Betânia. Mas para Jesus realizar o milagre, não precisa estar dentro da nossa casa ou dentro ou fora. Basta nós clamarmos. Ele ouve e ele nos responde de onde ele está. Aleluia. E realiza o nosso milagre. Elas tinham plena consciência de que nosso Senhor é o Filho de Deus. No entanto, o plano do Pai não coincidia com o delas. Porque o meu pensamento não é o pensamento de Deus, e o pensamento de Deus não é o nosso, né? Então a minha vontade não é a vontade de Deus e a vontade de Deus não é a nossa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, os caminhos do homem não são os caminhos de Deus. Aleluia. Apesar da desilusão e da tristeza, Maria
E Marta iria vivenciar uma experiência extraordinária de esperar, aleluia, que envolveria a perda do ente querido. Então, elas iam viver esse milagre extraordinário, aleluia. Elas achavam que tinha perdido, mas não. O milagre seria maior, porque Jesus ia chegar ali pessoalmente, ia mandar ele sair ali daquele túmulo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então você, amado e amada, está perto de vivenciar algo extraordinário da parte do Senhor. Não desista dessa prova, desta luta, deste filho, deste casamento, deste sonho, do seu ministério. Não desista, porque Jesus está chegando sim. Clame e espere por ele. Aleluia. Então, a ausência temporária de Jesus e a chegada aparentemente tardia do Senhor, que está em João 11, 14, 17. Aleluia. Contudo, Jesus Cristo estava prestes a realizar um magnífico milagre que glorificaria a Deus e traria consolo à amada família de Betânia. Era uma família conhecida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, a ausência temporária de Jesus e a chegada aparentemente tardia do Senhor era o que ia glorificar, o que ia trazer alegria para aquela família. Então, talvez você esteja neste momento vivendo uma situação assim, achando que Jesus atrasou, achando que Jesus não vai chegar. Aleluia, mas é esse demorar que você está achando que Jesus está chegando para realizar o grande milagre em sua vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, o propósito de Jesus em atrasar o milagre ali na casa de Lázaro foi para fortalecer a fé dos discípulos. Por isso que ele diz, por amor de vós eu folgo, para fortalecer a fé deles, para eles verem que Jesus também, aleluia, ia morrer e ele ia ressuscitar o terceiro dia. Eles não poderiam perder a esperança. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Então, por isso que Jesus, né, ele tem a sua maneira de trabalhar, os seus propósitos, é para fortalecer a fé, porque ele conhece a fé daqueles que estão em nossa volta. Então, Jesus conhecia a fé dos discípulos. Então, para fortalecimento daquela fé dos discípulos, Jesus também atrasa ali, ao chegar em Betânia, louvado seja Deus, para trazer fortalecimento espiritual na vida dos discípulos. E é o que Jesus está trazendo hoje para mim, para a sua vida. Fortalecimento espiritual. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Então, o versículo 20 descreve o momento em que Marta se encontra com Jesus. Assim que ela soube que o Senhor estava na cidade, a irmã de Maria dirigiu-se ao encontro dele. E ao vê-lo, expressou a sua convicção de que, se o mestre estivesse presente quando Lázaro ainda estava doente, o seu irmão não teria falecido. Então Jesus afirmou que Lázaro iria ressuscitar, embora Marta acreditasse que Jesus poderia realizar um milagre extraordinário. Ela não percebeu que o Senhor falava sobre a ressurreição de Lázaro naquele momento específico, né? Ela não percebeu, coitada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Na realidade, viver entre a promessa do Senhor Jesus e a circunstância da vida é um grande desafio para a fé. No entanto, aquele que é a ressurreição e a vida estava ali diante dela. E nossa história, na nossa caminhada, não é diferente, amadas. Não é diferente, amada. Muitas das vezes nós também nos encontramos assim como Marta. Jesus está diante dos nossos olhos, o milagre está ali na nossa frente, mas a nossa ansiedade, né, muitas das vezes atrapalha. Mas aqui foi bom Marta conversar com Jesus, dialogar com Jesus. Então, o diálogo entre Marta, né, e Jesus revela que ela cria na doutrina da ressurreição. Marta, ela cria. Ela não tinha perdido a fé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ela cria na ressurreição dos mortos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tal como era ensinado no judaísmo, né? Porque o judaísmo
tinha essa doutrina, esse ensino, né? Louvado seja Deus, aleluia. Ela diz, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Contudo, Jesus não se referia primeiramente ao milagre da ressurreição do último dia, como ela pensava, mas sim à realidade daquele instante presente. Para ilustrar essa verdade, ele declara, eu sou a ressurreição e a vida, enquanto Marta apresentava uma doutrina defendida pelos fariseus, embora correta e verdadeira. Nosso Senhor revelou a doutrina da ressurreição associada à sua própria pessoa ao trazer o Lázaro de volta à vida de maneira concreta. Porque ela cria na ressurreição do último dia, né? Porque está certo, nós vamos ressuscitar no último dia, mas também Jesus aqui estava falando, né, sobre a ressurreição dele, que ele também ia morrer e ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Mas ela, né, não, naquele momento ela não entendeu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E muitas das vezes nós também não entendemos o que o Senhor quer falar conosco. Na resposta de Jesus a Marta, quando ele afirma ser a ressurreição e a vida, encontramos pelo menos duas lições valiosas. Primeiro, a soberania do Filho sobre a morte e a vida, e ao se identificar como a ressurreição, ele coloca-se como fonte de toda a vida, tanto no plano material quanto espiritual. Né? Segundo, existe uma gloriosa promessa de vida para quem crê em mim. Assim sendo, aqueles que crê em Cristo ressuscitarão. Louvado seja, né, o nome do Senhor Jesus. Né? Ressuscitarão, né? Recebem uma abundância de vida em todos os sentidos, tanto material quanto espiritual, pois uma vida entregue a Cristo é uma vida plena. Né? Então Jesus estava ali, né, se apresentando para Marta como a ressurreição, porque ele também ia passar, né, ali por aquele momento de cruz, ia ressuscitar no terceiro dia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ele estava dizendo, né, ali que ele era a ressurreição e a vida, e quem cresce nele, ainda que estivesse morto, viveria. Mas no momento de dor em qual Marta estava enfrentando, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ela só pôde lembrar, aleluia, de que ela sabia que, né, o irmão dela ia ressuscitar no último dia, porque todos aqueles que morrem com Cristo ou sem Cristo há de ressuscitar no último dia, uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqueles que partem com Jesus ressuscitarão para, aleluia, vida eterna. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas aqueles que partem sem Cristo ressuscitarão também, né? Aleluia, para vergonha eterna, condenação eterna. Aleluia. Então, o milagre da ressurreição física de Lázaro, realizado por Jesus, não foi o único. Como já observamos, outros milagres semelhantes estão registrados nos evangelhos. No entanto, ao contrário do que aconteceu com Lázaro, que voltou a morrer, em João 5, nosso Senhor menciona a ressurreição do corpo para os últimos dias, quando os salvos não experimentarão mais a morte. A doutrina da ressurreição do corpo é um elemento essencial do cristianismo bíblico. O apóstolo Paulo refere-se à mesma ressurreição que abrange todos os mortos, justos e injustos, diferenciando os tempos, em 1 Coríntios 15. Assim sendo, os justos ressuscitarão quando a trombeta tocar durante o arrebatamento da igreja. Os mortos voltarão à vida, aos seus corpos serão gloriosos, nos seus corpos, transformados junto com os justos. Aleluia, aqui está 1 Coríntios 15, 42 e 1 Tessalonicenses 4, 13 e 17. Por outro lado, os injustos ressuscitarão no juízo final e receberão um corpo inglório destinado à condenação eterna, que está em 2 Tessalonicenses 1, 9 e Apocalipse 20, 11 e 15. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Na conversa entre Jesus e Marta, também se evidencia a perspectiva da doutrina da ressurreição do corpo, que está em João 11, 26.
A expressão nunca morrerá, mencionada no versículo 26, indica que, embora o salvo em Cristo experimente a morte física, nunca enfrentará a morte espiritual. O nosso Senhor fala de algo que vai além da compreensão humana e distingue entre vida natural e vida eterna. Assim sendo, conforme diz ainda que esteja morto viverá para o crente. A morte não representa um fim sem esperança. Pelo contrário, sobre uma ótica bíblica e segundo os ensinamentos de Jesus, a morte é uma transição para a vida eterna, onde a ressurreição do corpo marca o início de uma nova realidade, a natureza espiritual. Aleluia, porque, amados, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando nós morremos com Cristo e deixamos esse corpo aqui, nós morremos fisicamente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A morte eterna é aqueles que morrem sem Cristo. E eles vão, ser condenados no dia de juízo. Aí isso é uma morte eterna. Por quê? Porque não vai estar ao lado de Cristo. Mas quando você morre em Cristo, o seu corpo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia, sua alma vai para Deus, seu espírito vai para Deus. E ali, quando Jesus vier, nós vamos ressuscitar em corpo glorioso e vamos ter vida em abundância com Cristo. Mas quem partiu sem Cristo é morte eterna. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, aleluia. Não vai estar ao lado de Cristo. É sofrimento eterno, é condenação eterna. Aleluia. Então faça a sua escolha hoje. Aleluia. Não queira viver ausente do Senhor na eternidade. Viva com Cristo. Aleluia. Aqui na eternidade. Porque viver sem Cristo aqui, você também vai viver sem Cristo na eternidade. Aleluia. E a eternidade já está falando, é eterna. Se você morrer sem Cristo aqui, você também vai passar a sua eternidade sem Cristo. E como é difícil passar a eternidade sem Cristo. Porque ali você vai estar longe do Senhor, ausente de Deus. E vai, louvado seja Deus, estar vivendo em condenação eterna. Nada pode mais lhe salvar. Então a sua escolha você tem que fazer hoje. Enquanto você tem fôlego de vida. Faça a sua escolha hoje, amado. Então o relato sobre a ressurreição de Lázaro demonstra como Jesus Cristo abordou o tema da morte diante dos entes queridos. Ele sentiu compaixão, chorou e manifestou preocupação, porque sabia das dores causadas pela morte. Então, quando Jesus chora ali, louvado seja o nome do Senhor Jesus, não é só pela incredulidade do povo, mas é porque ele sentiu como homem a dor da perda ali do seu amigo e a dor daqueles familiares. Porque a dor é inexplicável, a dor da morte, a dor da separação. Quando a pessoa morre, você perde um ente querido, como eu já perdi muitos, a dor é irreparável. Só Deus pode consolar os nossos corações. Né? Então Jesus ele chorou sentindo a dor, aleluia, ali daquela perda. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Está em João 11:35. Contudo, ao declarar sobre Lázaro, ele diz, Lázaro, vem para fora. Nosso Senhor revela aquilo que o Deus Todo-Poderoso realizará na vida de todos aqueles que morrerem em Cristo. Quando o Senhor vir tocar a trombeta, louvado seja o nome do Senhor Jesus, nós vamos ressuscitar em corpo glorioso. Ao ressuscitar Lázaro, ele evidencia concretamente, que também ressuscitará dentre os mortos aqueles que foram salvos. Esta é a nossa viva esperança. Então, a doutrina bíblica da ressurreição do corpo mostra relevância para a esperança da vida eterna na vinda de Cristo. Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Você que tem confiado, em Cristo, não desista. Você ainda que não tem Jesus, aleluia, se achegue ao Senhor, porque o tempo é agora. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus está voltando. Louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não se afaste do Senhor. Louvado seja Deus, aleluia. Então, esta é a palavra que eu deixo, é a lição de hoje.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus é a ressurreição. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. E a vida. Então não perca a sua esperança, porque Jesus ele está voltando para buscar a sua igreja. E é necessário que você venha fazer uma aliança com o Eterno, para que venha participar dessa festa maravilhosa, gloriosa que está para acontecer. Amém, meus amados? Fiquem todas na paz do Senhor Jesus. Compartilhe, deixe o seu joinha, o seu pedido de oração. Me ajude nesta obra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Seja mais um evangelista, um missionário, uma missionária da obra de Deus. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.